Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de número 3 aqui do curso que a gente está passando aí, estudando este livro aqui, o Value Proposition Design, ou Canvas da oferta de valor. Lembrando que a gente já tem aqui na plataforma o curso do Canvas Business, do Canvas normal, né? O Proposition, não está aqui. Eu de novo, eu falo, tá aqui, ó. Tá fácil, tá aqui. Fácil não tá, mas tá calmo. Business Model Generation, a gente tem um estudo deste livro aqui já aqui na plataforma e agora a gente está fazendo um acompanhamento deste aqui. E hoje a gente vai falar sobre o preenchimento desta tabela aqui de baixo, ó, que é a parte de dores do cliente. Então a gente já falou sobre as tarefas do cliente, é importante começar listando as tarefas do cliente, porque é possível ter um pouco de dúvida efetivamente do que é tarefa do cliente, o que é dor do cliente. Não necessariamente ela é a mesma coisa. A dor ela está muito relacionada a o que o cliente sente quando não consegue executar uma tarefa. Já estou dando spoiler aqui né, do que é, mas é importante a gente ter a listagem de tarefas primeiro, para depois ir para a dor. Então a gente sempre segue esse fluxo, né, essa ordem de preenchimento do Canvas da oferta de valor. Lembrando que a gente está olhando agora só para o segmento do cliente, dando um zoom no cliente, a gente pegar um perfil de cliente específico e tentar entender quais as tarefas que ele efetivamente faz e também quais as dores dele. A gente vai falar nas dores. Nesse livro, nessa parte de dores do cliente, ele fala, né, que as dores descrevem qualquer coisa que aborreça seus clientes antes, durante e depois de realizar uma tarefa ou algo que simplesmente os impeça de realizar a tarefa. Então, se a gente fez aquela lista, se a gente fez aquele dever de casa, aquela lista de todas as tarefas que o cliente tem, a gente pode repassar uma a uma e entender se alguma delas, que tipo de dor alguma delas podem gerar, ou ainda se alguma dor não relacionada a nenhuma tarefa que a gente listou. Porque a gente lembra que as tarefas podem ser sociais, podem ser funcionais, ou pode ser pessoais, emocionais, ou ainda tarefas de apoio. Voltei aqui para colar, vocês perceberam, né? E cada tarefa, né, pode culminar, não é resolver, pode acarretar em uma dor diferente. Então, é importante a gente tentar identificar 3 tipos de dores e também atribuir um grau de priorização. Um grau de priorização é depois quando a gente for fazer o encaixe. Já estou ansioso aqui. Na verdade, um grau de gravidade daquela dor. Ah, Temo, mas como é que eu vou saber? Ah, então eu vou olhar e falar, não, isso aqui é o que realmente incomoda meu cliente. Não, você vai ter que perguntar para o seu cliente o quanto aquilo efetivamente é de dor. E aí ele vai dar uma dica mais para frente, mas para não pular muito e continuar seguindo essa ordem, que ele fala de dores do cliente? Resultados, problemas e características indesejadas. Então são dores funcionais. Dores porque, por exemplo, uma solução que eles estão usando para realizar alguma tarefa não está entregando, atendendo a expectativa que ele tem. Então eu estou contratando um software de gestão financeira e ele não está me dando, ele organiza a minha vida financeira, mas ele não me dá os insights que efetivamente eu quero ter. Então isso é uma dor que o cliente tem. Ele tem a tarefa de dar os inputs no software, ele tem a tarefa de se organizar financeiramente, e ele tem aí a dor de não conseguir tirar os outputs da forma que ele desejar, que ele gostaria. Ficou claro o que é a tarefa, o que é a dor? Então ele fala aqui que essas dores podem ser dores funcionais, quando alguma coisa
não funciona da forma que ele gostaria, então por isso que é uma dor funcional. Pode ser uma dor social. Eu não sendo organizado pode pegar mal para mim dentro da minha família. Estou pegando exemplo financeiro para manter, mas assim, é uma dor social, uma dor que, né, que ele fica, se sente mal socialmente, uma dor emocional. Eu me sinto desorganizado, eu acho que eu não consigo planejar, eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu não consigo ser adulto. Aí pode ter um monte de outras dores emocionais por não conseguir fazer a gestão financeira. Eu não faço a menor ideia porque eu pensei na questão financeira, mas enfim, mantendo o personagem. E ele coloca também dores secundárias, que por exemplo, não gosto de organizar a minha vida. Não gosto, gostaria que alguém fizesse isso por mim. Simplesmente não gosto, simplesmente acho chato, né? E também pode haver características que os clientes não gostam. É um aplicativo de gestão financeira, mas ele não funciona offline. Ou ele não me ensina como, não, sabe, ter alguma característica naquela tarefa, na execução daquela tarefa, que o cliente não gosta de fazer, sabe? Então é uma dor. Uma coisa é o que ele tem que fazer. Outra coisa é se ele gosta ou se ele faz bem o que ele tem que fazer. Ou se existe algum obstáculo que impeça ele de fazer. Então, e isso são as dores, né? Aí falando de obstáculo, né? A gente está falando aqui dores funcionais. Entrega mal o que eu estou esperando, não funciona da forma que eu quero, me gera um problema social ou um problema emocional ou é um problema secundário que efetivamente eu não gosto. Isso é sempre relacionado ao cliente. Na execução ou na entrega no pós-término de uma tarefa. Existe o obstáculo que ele aparece antes de executar a tarefa como um todo, ou que ele impeça a tarefa de ser executada. Então, o cliente ele tem aquela tarefa, mas ele tem um obstáculo prévio que aí impede ele iniciar a tarefa ou limita a possibilidade dele de dar início àquela tarefa. Então, aí são as dores do tipo obstáculo, é uma coisa que a gente tem que levantar em conta também. E tem os riscos, que aí é o que poderia dar errado caso eu não executasse aquela tarefa. Né? Resultados indesejados em potencial. Então, a dor que eu tenho por correr o risco de não me organizar financeiramente. Só o fato de eu correr esse risco, isso já me é uma dor. Você está entendendo que assim, é a aula de número 3 e a gente já começa a coletar muita informação a respeito do cliente. E se você tem um produto, você já começa a entender aonde você vai atuar, você já começa a entender que tipo de comunicação você vai fazer. Quando a gente faz o preenchimento do Canvas, a gente faz lá a oferta de valor e segmento de clientes. Na hora que a gente está pensando em canais, quando a gente vê a oferta de valor sendo ligada por um canal para o segmento de cliente, a gente já começa a entender e imaginar formas de comunicação do nosso cliente, porque a gente precisa comunicar a nossa oferta de valor para o nosso cliente. Aqui, esse exercício ele vai dar insights muito parecidos, ou mesmo, mais ou menos da mesma lógica, porque quando você vai preenchendo no modelo Canvas, aqui no Canvas da oferta de valor, quando você vai preenchendo, você já vai entendendo mais o seu cliente, entendendo o que é uma possível dor dele, e entendendo, você já sabe mais ou menos o que o teu produto oferece. É óbvio que você vai ter um momento de validação, um momento de encaixe para saber se as suas percepções condizem com a realidade, mas essas percepções já vão aflorando e você vai começando a entender. Então, o legal de fazer esse exercício, de colocar no papel, é que você vai efetivamente entendendo. Então, os riscos, né? Eu poderia perder credibilidade, né? As consequências negativas importantes, que é o que eu estava falando. Então, é importante a gente conseguir mapear isso como dor também. O que acontece se ele não executar a tarefa? Isso é uma dor dele. Às vezes ele pode executar a tarefa de uma forma primorosa, mas ele tem o receio de que pode acontecer algo se ele não executar.
Então é importante a gente mapear esse tipo de informação também para a gente poder, né, definir ali o que efetivamente a gente vai comunicar e como a gente vai apresentar o nosso produto, a nossa solução para sanar esse tipo de dor. E aí, a gente tem um item aqui que ele traz, que é bastante legal, que é justamente definir a gravidade da dor numa escala entre aguda e moderada. Quanto mais aguda é aquela dor, mais destaque aquela dor ela tem que receber, que é o que a gente chama do fogo no cabelo, né? Mais hair on fire, que é assim, cara, se o cara tá com o cabelo pegando fogo, raquetada é uma solução para ele. Entendeu? Então, a pessoa que tá com o cabelo pegando fogo, ele vai buscar qualquer solução. É uma dor muito aguda. Então, ele vai requerer qualquer solução ali, qualquer tipo de solução, ele pode fazer sentido para ele. Se é uma dor mais moderada, ele pode deixar aquilo para segundo plano, não sem ter percepção daquela dor efetivamente. Quando é uma coisa muito a longo prazo, né, tipo academia, se você é jovem e não tem uma vida lá muito regrada, a academia, o problema de saúde vai aparecer só quando você tiver os seus 40, 50. Então agora eu não preciso me preocupar com saúde, né? Então o cara não tem uma noção da dor muito clara, não é muito aguda, né? Tá num nível mais moderado. Então por isso é importante a gente conseguir classificar, porque na hora de fazer o encaixe, já dando um spoiler lá para frente, a gente vai entender como priorizar o encaixe do nosso produto com as dores dos nossos clientes. Consequentemente, obviamente, a gente vai priorizar as dores mais agudas na hora que a gente for fazer esse encaixe. E ele dá uma dica aqui que é tornar as dores concretas. E isso aqui é fundamental, assim, isso aqui é o que diferencia o verdadeiro insight do insight que vai no achismo, sabe? Porque quando você pergunta para o seu cliente, quando você pede para o seu cliente ser bastante específico no o que é aquela dor, te ajuda muito na resolução daquela dor. Então, aqui ele dá o exemplo: para diferenciar de modo claro as tarefas das dores e dos ganhos, descreva da forma mais concreta possível. Pergunte a partir de quantos minutos exatamente considera-se uma perda de tempo quando o cliente apontar que a dor dele é perder tempo. E aí, dessa maneira, você vai registrar perdendo mais do que X minutos numa fila. O nível de detalhe, assim, você é um profissional de marketing, está atendendo uma empresa B2B, uma das dores que ele pode ser, fala assim, demoro muito para fechar negócio. Depois que o lead entra, o marketing funciona maravilhosamente bem, gera leads maravilhosos, e aí depois que ele entra, demora um processo de venda né, é muito longo. Tá, mas é muito longo quanto? De qual cliente é muito longo? É dos tickets mais altos? É dos tickets mais baixos? É de todo mundo? Porque daí a dor vai ser demora na conclusão da venda de em 6 meses, a partir do primeiro contato do comercial para clientes de tickets mais altos. Percebe como é muito específico essa dor? E aí, quando você pensa numa solução, você pensa numa solução mais assertiva e específica? Porque se a solução for mandar e-mail marketing, você vai mandar e-mail marketing para nutrir, principalmente, vai colocar o primeiro esforço das suas ações prioritariamente nesses clientes que demoram muito tempo e que são de tickets mais altos. E aí a gente vai criar uma estratégia de comunicação para essa jornada de vendas muito focado na dor desse cliente, porque essa dor é a dor da jornada de venda. Ficou meio confuso porque é B2B, né, o cliente final, mas enfim, acho que deu no fringir dos ovos, acho que ficou claro aqui a importância de ser específico, principalmente na hora da gente conseguir classificar essas dores. Quanto mais específico a gente for, mais a gente consegue diferenciar
as tarefas, das dores, dos ganhos. Então é muito importante a gente ter isso em mente na hora que a gente está fazendo esse preenchimento. E aí, como esse livro ele é maravilhoso, ele lista algumas perguntas provocadoras que podem ajudá-lo a pensar sobre diferentes dores potenciais para os seus clientes. E aí ele dá uma série de questões aqui, que eu vou passar uma a uma. Qual a definição de muito dispendioso para o cliente? Tá vendo como ele fala para você buscar o detalhe mesmo. Não é se é dispendioso ou não dispendioso, ou se é pouco dispendioso ou muito dispendioso. O que você entende, tô batendo muito no microfone. O que você entende por muito dispendioso, né? É porque consome tempo demais, porque custa muito caro ou porque pode exigir muito esforço? Percebeu a diferença? O cara fala, é muito difícil comprar dessa empresa. Tá, mas o que você considera ser muito difícil? É muito caro? O vendedor não te atende? O vendedor te dá um chá de cadeira? O vendedor demora para mandar o catálogo? Ele não resolve o seu problema? Você tem que entrar no site, fazer um cadastro? O que é esse dar muito trabalho, né? O que faz o cliente se sentir mal? Quais as suas frustrações, aborrecimentos ou aquilo que lhe dá dor de cabeça? O que te dá dor de cabeça na hora que você vai executar esta tarefa que você tem que executar? Qual é o maior problema que você tem na hora de fazer a escolha na hora de optar por um dentista? Na hora de comprar uma cadeira de escritório, qual é a principal dor? São muitas opções, eu tenho que gastar muito tempo vendo muito vídeo, muito filme no YouTube para saber qual cadeira é a ideal para mim. É uma dor, né? Eu tenho a tarefa de buscar uma cadeira e tenho a dor de ser muito dispendioso e pouco funcional encontrar informações a respeito de uma cadeira e entender qual é a cadeira ideal para o meu biotipo. Então, quais atuais propostas de valor, segundo o cliente, estão deixando a desejar? Aí entrando naquela questão de funcional. Eu estou insatisfeito com o meu software atual. Beleza. Por quê? Porque ele é complicado? Porque é difícil de tirar informação? É difícil de colocar informação? Não tem suporte? Na hora de que te venderam, fizeram muitas promessas e agora não estão cumprindo? Por que você está frustrado? Então, de novo, é super importante a gente ter clareza nesses porquês. Tá? Quais as principais dificuldades e os maiores desafios enfrentados? Então, de novo, o que você tem de dificuldade para fazer? Você compreende, né? O que é essa dificuldade? Você compreende qual que é o teu nível de compreensão a respeito dessa tarefa que você tem que executar? Né? Quais consequências sociais negativas os clientes encaram ou têm receio? Né? Do que você tem medo socialmente pensando, né? No âmbito social? O que seria uma dor social para você? Então, acho que é interessante também. Quais os riscos, né? De novo, a gente fala dos riscos em potencial. Se você não executar a tarefa, o que de pior pode acontecer com você? Então, você vai vendo que todas as dores já te gera um copy de uma campanha ou uma estratégia de comunicação para resolver ou sanar cada uma dessas dores, se o seu produto efetivamente resolveu sanar alguma dessas dores, pelo amor de Deus, né? Não vamos, né? Não vamos ser leviano nas promessas aqui. O que mais que tem de pergunta? O que está tirando o sono do cliente? O que está te deixando preocupado? E aí essa é uma pergunta legal para fazer em pesquisa de cliente atual, e é legal essa pergunta ser aberta nesse sentido que ele fala quais são as questões, as preocupações e aborrecimentos mais relevantes, porque quando você pergunta qual o seu maior problema com o produto que eu te vendi, ele vai responder o problema a respeito do produto. Se você pergunta o que te tira o sono hoje, ele vai falar de um problema dele se você encontrar um padrão de que vários clientes seus falam a mesma coisa, você vai entender uma oportunidade de mercado. Eu estou fazendo vários links agora, eu não vou saber que aula que é,
mas no curso do Miopia de Marketing tem um artigo falando de Detroit, dos carros, da parte de pesquisa, que eles ficavam gastando muito dinheiro com pesquisa a respeito dos carros e eles não identificaram que carros compactos poderiam roubar o share de mercado deles. E aí, na verdade, é porque eles estavam perguntando o que os clientes achavam do produto deles e não o que os clientes, quais as necessidades dos clientes. Então, é algo muito sutil, mas que faz uma diferença absurda. E você que é CEO, você que é profissional de marketing, você que tem empresa, você que atua no marketing de uma empresa ou vende serviço de marketing, você precisa ter essa noção dessas diferenças, dessas nuances aqui nas perguntas na hora que for fazer para o cliente. Que erros comuns os clientes costumam cometer? Isso aqui, para quem é startup, para quem é software, né, é maravilhoso, né? Toda hora o cara vem tirar uma dúvida do como extrair tal relatório, porque ele não consegue. Então você vê que ele tem muita demanda de extrair relatório, que a tua solução não está efetivamente funcionando e que não você pode fazer uma comunicação para ensinar ele como tirar o relatório e também pode solicitar para o pessoal de produto alteração no produto para deixar essa extração de relatório mais intuitiva. Então, de novo, o marketing não é só falar, não é só comunicação, não é só o P de promoção. Você pode dar ali sugestões para o P de produto. Então, a gente tem que identificar isso. Que barreiras estão impedindo os clientes? Eu estou percebendo que eu estou chegando perto do microfone, vocês, né, devem assustar aí a hora que eu vou ler aqui, mas na última pergunta eu me ligo disso, né? Que barreiras estão impedindo os clientes de adotarem uma proposta de valor? Tá, beleza. Eu sei que eu entrego esse valor. Organização financeira. Eu sou um software de organização financeira. Eu sei que eu entrego esse valor. Por que você não está pegando? Por que não está rolando? Uma pausa para tomar uma água aqui. Por que não está rolando? Qual que é o problema, né? Qual que é a barreira que está te impedindo? É caro? Inicialmente está caro? Cadê? Perdi. Tá difícil essa curva de aprendizado. Há uma curva íngreme de aprendizado, ele coloca aqui. Quais os outros obstáculos que estão impedindo você da adoção da proposta? Percebe que você já vai esmiuçando, já vai tendo um mapa muito legal aqui do que é efetivamente quais são as dores do cliente, né? Então, preencher essa coluna, essa tabela, né, essa coluna desta tabela, é um processo, eu acho que vai muito de intuição, o time do comercial ajuda bastante nisso, mas vai ter um momento que é preciso validar. Uma entrevista com o cliente bem direcionada ajuda, pode ser muito rica na hora de fazer esse preenchimento. Na próxima aula a gente vai falar sobre os ganhos dos clientes e aí a gente vai explicar um pouquinho ali do que os clientes almejam, né? O que eles estão querendo receber, né? Quais são as pretensões do cliente e talvez como a gente pode, num futuro, explorar essas pretensões. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima aula.